Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia, bem-vindo. Vamos começar com um dos mais enigmáticos sinais do universo. Estamos a falar das explosões de ondas de rádio. Sim, é verdade. Explosões de ondas de rádio, e como tu disseste muito bem, são mesmo muito misteriosas porque nós ainda não percebemos muito bem qual é a origem deste tipo de explosões. E quando falamos em explosões de ondas de rádio, são mesmo rápidas, são rajadas, são flashes que os nossos radiotelescópios aqui na Terra conseguem encontrar no céu. Já descobrimos milhares, conhecemos-las desde 2017. Esta, que agora damos aqui conta, está identificada nesta imagem NIR1 e tornou-se também ainda mais especial porque, olha, foi primeiramente encontrada pelo conjunto de radiotelescópios que existem no Canadá. Nós vamos ver imagens desse radiotelescópio daqui a um bocado. E estas explosões de rádio duram apenas milissegundos. Portanto, os radiotelescópios têm que estar muito atentos no céu para tentar identificar o local do céu onde vem, para tentarmos descobrir a sua origem. A sua origem diz-nos quem é que desencadeou este tipo de emanação das ondas de rádio. Eu ia dizer até há bem pouco tempo, mas não, desde o início que nós suspeitamos que são as magnetares, que são estrelas extraordinariamente magnéticas, são estrelas de neutrões extremamente magnéticas que, se calhar, durante a sua vida, podem ter este tipo de rajadas de energia. Mas, atenção, sem nenhuma confirmação. A notícia de agora, que nos traz esta explosão, é, no fundo, baralhar um bocadinho mais os astrónomos. Porque, para além desta rajada de onda de rádio que foi identificada numa galáxia distante, a cerca de 130 milhões de anos-luz de distância, nós também sabemos que, eventualmente, há ali também um tipo de energia de infravermelho que está associado a este tipo de explosões. Coisa extraordinária para um outro grande telescópio, neste caso espacial, o James Webb. E, portanto, este radiotelescópio canadiano que estamos a ver, mais o James Webb, ajudaram a identificar, então, a localização desta explosão de ondas de rádio. Esta galáxia distante é distante 130 milhões de anos-luz de distância. Olha, para nós termos uma pequena ideia de onde é que foi esta rajada, utilizamos estes telescópios que, no fundo, correspondem a identificar uma moeda de €1 a cerca de 100 km de distância. Portanto, vê só o grau de poder destes radiotelescópios. Então, onde é que estes radiotelescópios e o James Webb identificaram, ou quem é que causou tudo isto? Aparentemente, podemos estar perante algo provocado ou por uma gigante vermelha, ou por uma estrela de grande massa. Vamos ver uma e outra. Uma estrela gigante vermelha é aquilo que será a fase... O Sol daqui a 5 mil milhões de anos vai crescer. As suas atmosferas exteriores vão crescer e tornar-se uma gigante vermelha. Portanto, corresponde à parte final da vida de uma estrela como o nosso Sol. O outro caso é de uma estrela de grandes dimensões, de grande massa, e os dados, quer do Webb, quer deste radiotelescópio, dizem que pode ser ou um ou outro. Magnetar será? Bom, lá está, baralhamos para dar tudo da mesma maneira. Sim, estes astrónomos dizem que, apesar de todos os nossos dados dizerem que pode ser ou uma gigante vermelha ou uma estrela de grande massa, não podemos excluir as magnetares. De qualquer forma, estes dois telescópios dão-nos uma localização mais precisa de quem pode estar por trás deste tipo de rajadas de rádio. Eu lembro que na astronomia atual há dois tipos de rajadas rápidas de energia que nós conseguimos detectar e que são ainda uma grande mistério para todos nós. São estas do rádio e também as de raios gama, que é a energia mais poderosa do universo. Portanto, pelo menos agora temos outro tipo de telescópios para tentar identificar tudo isto. E agora, Miguel, temos Ceres e Júpiter. Ceres, o planeta não mais próximo da Terra, e quanto a Júpiter, vamos tentar perceber como nasceu o coração de Júpiter. Eu confesso, tenho sempre uma grande paixão por Ceres. É o planeta não mais próximo de nós. Em tempos considerado o rei dos asteroides, ele está ali localizado na cintura de asteroides, é o maior corpo da cintura de asteroides, mas tem massa suficiente para ser redondo, para ser esférico, mas como está rodeado de muitos outros corpos, recebe então a classificação de planeta anão. As imagens que nós estamos a ver são da missão Dawn, da NASA, que andou por lá, por aquela zona, a analisar Ceres e não só. Uma missão que terminou em 2018 e análises de 2020 diziam-nos que Ceres terá por baixo desta superfície uma grande salmoura. Água muitíssimo salgada, responsável também por estes pontos vermelhos que nós encontramos à sua superfície. Outras observações indicaram-nos compostos de carbono também em Ceres. Então, repara, água, carbono,
Os astrobiólogos adoram tudo isto. Falta aqui o quê? Uma fonte energética que seja duradoura. É a notícia também desta semana que, apoiando-se em simulações, olhando para os Ceres de hoje e fazendo uma estimativa do que seria o interior de Ceres, dizem estes cientistas que, muito provavelmente, nos primeiros milhares de milhões de anos de Ceres, aquele oceano por baixo da superfície, em contacto com o núcleo metálico de Ceres, conseguia fornecer energia desde o interior de Ceres até à superfície de Ceres. Então, repara, água, depois temos carbono e depois temos uma fonte energética. De onde é que vem aquele calor? Provavelmente do decaimento de elementos radioativos do núcleo de Ceres, tal como acontece ainda hoje na Terra. Ainda hoje na Terra, em Ceres já não. Ceres é demasiado pequeno e já é demasiado frio para ter essa fonte de calor. E é isto que diz este estudo. Terá hoje condições para albergar vida? Hoje não. Mas provavelmente, pelo menos até aos 2,5 mil milhões de anos após a sua formação, Ceres pode ter tido estes 3 elementos fundamentais para, não estamos a dizer que teve vida, mas potencialmente ter condições para ter vida como aquela que nós conhecemos. É mais um dado muito excitante que nos dá Ceres. E já que estamos a falar aqui da intimidade de um planeta anão, vamos para a intimidade de um planeta gigante, Júpiter. E porquê Júpiter? Porque durante muito tempo nós andamos a tentar perceber do que é feito e como é o núcleo de Júpiter. Pensávamos que o seu núcleo seria uma zona de hidrogênio muito compacta, muito dura no seu interior, tal como Saturno, Urano ou Neptuno. Mas os dados da missão Juno, há já alguns anos, disseram-nos que não, aquilo não é sólido, aquilo é um fluido, aquilo é uma coisa um bocadinho muito menos densa do que aquilo que nós pensávamos. E para termos uma estrutura de hidrogênio e hélio que é assim mais fluida e não tão sólida, nós precisamos perceber como é que aquilo se formou. Quem é que terá criado esta estrutura muito mais fluida no interior, no coração de Júpiter? Durante muito tempo pensou-se que provavelmente uma colisão maciça. Então repara o quão maciça teria que ser para abalar o núcleo de Júpiter, o rei dos planetas. Uma colisão maciça terá, no fundo, criado essa estrutura mais fluida no núcleo de Júpiter. Muito bem. Agora os cientistas da NASA, e não só, pegaram num supercomputador, olharam para tudo aquilo que nós sabemos de Júpiter à luz das missões Juno e não só, fizeram imensas simulações. E o que é que disse o computador? Disse que não. Para termos um núcleo fluido que nós temos hoje, não é compatível com uma colisão maciça. Não, ninguém andou a bater no coração de Júpiter para ele ser como é presentemente. É mais compatível com um processo de criação do núcleo muito mais tranquilo, de acreção de material, muito parecido, no fundo, com os planetas terrestres, do que propriamente uma colisão maciça que cria este núcleo mais difuso. E Saturno também é assim. Nós pensávamos que o núcleo de Saturno também era sólido. Não, também é assim. Isto é importante porquê? Porque nós já descobrimos milhares de planetas a orbitar outras estrelas, noutros sistemas planetários, muitos deles do tamanho com a massa de Júpiter ou de Saturno. E agora tentamos especular. Será que aqueles núcleos também são parecidos com o de Júpiter? Então, se calhar, a formação dos núcleos dos planetas gigantes é capaz de ser talvez também um bocadinho mais tão parecida como aquele dos planetas terrestres, mas pelo menos podemos, aparentemente, tirar como hipótese uma criação violenta do coração de Júpiter. Para terminar, temos a missão do megafoguetão Starship da SpaceX que voou pela 10ª vez e desta vez teve sucesso. É muito difícil medir o sucesso neste tipo de missões. Teve um sucesso, assim, quase um sucesso total nesta missão. Foi a 10ª vez, como tu disseste muito bem, foi na passada terça-feira. A Starship é constituído por 2 partes. A primeira parte baixo o foguetão Super Heavy e depois aquela nave, autenticamente nave espacial chamada Starship, que correu tudo bem. Partiu sem problemas, separaram-se a parte de baixo, o Super Heavy e a Starship. A Starship depois até fez um voo suborbital, lançou réplicas de satélites Starlink. E é preciso perceber isso também, que a Starship não está pensada apenas para levar os grandes sonhos da humanidade à Lua e a Marte, mas também para missões comerciais. Aquilo é um grande porão de cargas para lançar grandes satélites e não só. E depois, o que fez a Starship foi regressar à Terra. Era muito importante perceber se aquela estrutura exterior da Starship ia conseguir sobreviver à reentrada na atmosfera. Em testes anteriores, ele explodiu nesta reentrada e não só. Portanto, desta vez o que é que aconteceu? Perdeu muito de algumas daquelas estruturas, daqueles tijolos, mas conseguiu, vamos ver essas imagens, conseguiu amarar, ou seja, aterrar no oceano, e quando nós estávamos todos a bater palmas que aquilo tinha corrido bem e que não ia haver nenhuma explosão,
Imagina o que é que aconteceu com Cristiana? Sim, explodiu, precisamente quando amarou. De qualquer forma, a curva de aprendizagem está a ser muito elevada no caso da SpaceX. Este ensaio correu muito melhor que os anteriores. E sabes uma coisa engraçada? Este foguetão é o que vai mesmo levar carga de humanos para a Lua e para Marte. E se calhar um dia, quando tudo isto for corriqueiro, quando estas Starships chegarem com total tranquilidade a Marte e a Lua, se calhar alguns dos nossos telespectadores, porque isto ainda vai acontecer no nosso tempo, vão olhar para estas gravações da RTP Play do nosso programa e dizer: olha, isto começou de uma maneira explosiva, como isto tudo evoluiu. Muito bem, veremos. Miguel, muito obrigada. Obrigado. Um bom domingo.